Olá, meu caro estudante! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam na mais pura paz aí, cada um dentro dos seus afazeres, ok? Pessoas, vamos dar sequência aqui na nossa matériazinha. Nós estamos falando de progressão geométrica e agora vamos falar das classificações das progressões geométricas. No caso aqui, nós vamos falar da progressão geométrica crescente, ok? Olha lá, no exemplo A aqui, por exemplo, nós temos uma progressão geométrica crescente e ela é até visível, olha aí, ó, né? Olha, 2, 4, 8, está crescendo, é visível, é tranquilo para nós percebermos isso, né? Vamos tirar aqui, por exemplo, o nosso quociente, que é a razão dessa progressão geométrica, do tipo assim, ó, se eu quisesse descobrir aqui o quarto termo, né? Você sabe que esse aqui é o primeiro termo, que eu chamo de A1, esse é o segundo termo, que eu chamo de A2, esse é o terceiro termo, que eu chamo de A3, e assim por diante. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, descobrir qual que é o quarto termo, se nós quiséssemos descobrir o A3, para isso nós temos que descobrir a razão. Qual é a razão, né, para que nós possamos descobrir esse quarto termo, o A3 dessa progressão geométrica crescente? Veja, lembra, nós pegaremos um termo aqui desta razão, desta progressão, desde que não seja o primeiro termo, desde que não seja o A1, porque eu preciso dividir pelo antecessor a ele. Não é verdade? Então, por exemplo, se eu pegar o 4 dividido por 2, eu descubro a minha razão, que é o meu quociente. Ok, pessoas? Eu vou até mostrar para vocês, eu vou fazer com 8, desde que não seja o primeiro, porque eu preciso dividir pelo antecessor. 2, eu ia dividir por quem? Não tem, então tem que ser um desses dois aqui. Vou fazer até com 8. Vou pegar o 8 e vou dividir pelo antecessor ao 8, tá bom? Ao antecedente do 8, que é o 4. E aí fica uma divisãozinha assim, ó. Vou até fazer desse jeito aqui. Ok? 8 dividido por 4 é 2. 8 dividido por 4 é 2, até porque 4 vezes 8, 4 vezes 2 é 8. Ok? A multiplicação é o inverso da divisão, não é verdade? Então, 8 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, é 8. Ok, agora eu tenho a minha razão desta progressão geométrica. E aí, eu não trouxe da esquerda para a direita e fui dividindo? Se eu for para a direita, eu vou multiplicando. Por quê? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão, ok? Eu não vim para cá, 8 dividido por 4, não achei a razão 2? Ok. Consequentemente, se eu tivesse pego esse segundo termo, que é o A2, dividido pelo antecedente a ele, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, se eu tivesse pego esse daqui, também é 2, porque 2 vezes 2, 4. Então, você veja que a minha razão nessa progressão geométrica é 2. Então, veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Se eu quero descobrir então o meu A3, que é o meu quarto termo, eu continuo multiplicando por 2, porque ele é constante. É assim a progressão geométrica, diferente, mais uma vez, da progressão aritmética. Olha a progressão aritmética aqui, rapidinho, só para nós recordarmos aqui. Olha lá, olha lá. Se fosse uma progressão aritmética, na verdade, repare, olha, do primeiro termo para o segundo foi 2, do quarto do terceiro do segundo para o terceiro foi 2, tá certo? Tudo isso teve uma diferença entre eles que foi 2.
A diferença do primeiro para o segundo termo, 2. A diferença do segundo termo para o terceiro termo, 2. A diferença desse terceiro termo, do A3 para o A4, foi 2. Tá vendo que ela é constante? Aqui na progressão geométrica, ela já não é constante. Repare, o primeiro termo é 2. A diferença para o segundo termo, sim, foi 2. Só que já do A2, que é o segundo termo, para o terceiro termo, que é o A3, já foi 4. Já mudou, já não foi constante aqui, igual na progressão aritmética. Ok? Dá para perceber que eles não têm uma diferença igual, tá? Inclusive, nesse caso, dobrando. Essa diferença aqui é 2. A diferença desses dois aqui já foi 4. Olha lá, vamos descobrir o quarto termo. Eu já tenho a minha razão, já tenho o meu quociente. 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. Seria o meu A. Seria o meu A4, meu quarto termo já seria 16. Repare como é que ele está pulando. Aqui não. Aqui, se eu fosse continuar nessa sequência aritmética direitinho aqui, o meu próximo termo seria 10, porque está indo uma diferença de 2 em 2. Aqui não, por isso que eu precisei, na progressão geométrica, descobrir a razão, ok? Inclusive que nós vimos na aula anterior a essa. E aí nós estamos falando agora das classificações dela, que é a crescente nesse caso. E ela é visível. Repare, eu consigo perceber que ela está aumentando. Ela está aumentando. E outra coisa que eu preciso ter em mente é que o meu quociente, que é a minha razão, precisa ser maior que 1. O meu quociente, que é a minha razão, precisa ser maior que 1. Porque, veja aqui, pessoas, digamos que aqui fosse 1. 2 vezes 1, 2. Aí depois aqui no segundo termo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes, ia ficar repetindo, aí é outra classificação, é outra progressão. Por isso que o nosso quociente, para ser uma progressão geométrica crescente, precisa ser maior que 1. Outra coisa, o meu A1, que é o meu primeiro termo, precisa ser positivo, ou seja, maior que 0. Quando isso acontece, eu tenho uma progressão geométrica crescente. Ok, pessoas? Essa é a classificação, mas é uma coisa até visível de se perceber. Dá uma olhada aí, ó. Ela está crescendo realmente, tá certo? Ok? E vamos aqui, ó, identificando as coisinhas. Então, o primeiro aqui é o A1, o A2, isso que nós vamos entrando para poder falar. O Qzinho aqui é a nossa razão, porque ele é aqui, ó, o nosso quociente, uma vez que eu descobri ele dividindo, peguei um termo e dividi logo daqui de cara pelo antecedente a ele. Se eu pegasse aqui, por exemplo, se eu quisesse descobrir o quociente e eu pegasse esse termo aqui, ó, o A4, eu já tenho o A4, nesse caso aqui, nesse exemplo, já tenho o A4. Ok, e eu não sei ainda qual que é a minha razão. Então eu pego esse termo aqui, se eu quiser, e divido pelo antecedente a ele. Tá certo? Eu posso fazer isso com qualquer termo, volto a dizer, desde que não seja o primeiro. Olha lá, 16, estou dividindo pelo antecedente a ele, é o 8. No caso, é 2, 2 vezes 8, 16. Para 16, nada aí, ó. Então, repare que o meu quociente, a minha razão nessa progressão, é 2. Aí eu posso fazer com todos e vou descobrindo, inclusive se tivesse faltando esse carinha aqui, ok? É só eu descobrir dessa forma e percebo quando ela é uma progressão geométrica crescente, ok? Vem cá, olha esse exemplo aqui, meus queridos. Vamos descobrir se essa progressão geométrica aqui, se ela é crescente. Vamos ver? Ah, professor, aí acho que não é não, hein? Já está negativo aqui, mas repare, pessoas. Repare, só de bater o olho eu já digo que ela é crescente. Sabe por quê? Veja só.
Nós trabalhamos indo por positivo. Cada vez que nós vamos indo para os números positivos, nós estamos aumentando, está crescendo. Então, nesse caso aqui, imagine que você estava devendo 40 para o banco. Aqui você está devendo já 20 para o banco, aqui você está devendo 10. Repare que daqui a pouco ela chega e vai ficando positivo. Então, ela está crescente, ok? Porque esse número aqui, ó, ele é menor, não é menos 40, não é menor que o menos 20, que é menor que o menos 10 e assim por diante. Não é menor aqui, ó, não é menor. Então ela está indo para o positivo, ela está indo para quitar a minha dívida. Então eu estou sendo crescente. Crescente é quando eu estou aumentando, estou ficando positivo. Decrescente, negativo, é quando eu vou aumentando, eu vou para a esquerda aqui, ó. Se eu tivesse aqui um número menos 50, menos 60, eu estou ficando cada vez menor, estou devendo cada vez mais, ok? Mas vem cá, vamos tirar aqui a razão dessa progressão geométrica aqui. Eu já vi que ela é crescente. Então vem cá, eu estou dizendo isso porque é visual, precisamos ter essa noção. Então a nossa razão é isso aqui. Eu pego este número que não pode ser o primeiro termo, tá certo? Eu pego o meu A2 ou o meu A3, como nós já vimos, e dividimos pelo antecedente a ele, ok? Então, nesse caso aqui, olha, vamos trocar aqui a caneta, ficaria menos 20, tá certo? Dividido pelo menos 40, ok, pessoas? Menos 20 dividido pelo 40. Eu poderia até usar até esse 10 aqui, ó. Ia fazer o menos 10 menos o menos 20. O menos não, dividido pelo menos 20 para que eu ache o meu quezinho, o meu quociente, que é a minha razão. Então, quanto fica isso daqui, meus caros? Quanto fica? Olha lá, pessoas. Vem cá. Nesse caso aqui, ó, ela é uma divisão, tá certo? Nesse caso eu elimino esse com esse, é uma divisão, e aí eu simplifiquei ali, ficou 1 sobre 2. Como é sinais iguais, na divisão sinais iguais, eu fico positivo, ok? Então, esta aqui seria a minha razão. 1 sobre 2 seria a minha razão aqui, ó, tá bom? Teria que multiplicar aqui e vou descobrindo cada vez mais qual que é os números dos termos subjacentes aí, tá bom? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, presta atenção aqui na conversa, pessoas. Nesse caso aqui, o A1, tá certo? O A1 é menor que zero. Nesse caso, então, é a progressão geométrica crescente. E também o zero que é menor que é menor que 1. No caso, por exemplo, aqui o meu quociente, tá vendo? Ele tá meio, ele tá menor que 1. Então, nesse caso, nós também temos uma progressão geométrica crescente. É claro que essas duas conotações aqui é só para você saber, mas é visível. Lógico, você precisa saber aqui que é um número inteiro aqui negativo. Ok, pessoas? Então, esses são os dois exemplos de frações geométricas crescente, ok? Olha esse caso aqui. Deixa eu arrumar o meu foco aqui, bonitinho. Aqui, ó. Olha esse caso aqui, meus caros. Essa progressão aqui geométrica, será que ela é crescente? Não, você repare que agora está diminuindo. Agora está diminuindo. É visível. Tá vendo? É algo visível. Vamos tirar aqui a razão dessa progressão geométrica. Vamos tirar a razão dela para descobrir qual que ela é. Só eu pegar o segundo termo, divido pelo primeiro. Então, 10 dividido por 30. Não é verdade? Nesse caso, corto aqui, ficou uma fração de 1 sobre 3. Tá vendo? 1 sobre 3. Nesse caso aqui, pessoas, nesse caso aqui, olha só. Então, nesse caso aqui, meus caros, olha só. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte.
nós temos realmente 0 menor que Q, que é menor que 1. Ok? Mas o nosso A1, ele é positivo, ele é maior que 0. Não é verdade? Ele é maior que 0, que é o caso do nosso 30. Lembrando que esse é o nosso A1, aqui o nosso A2. Vai guardando porque a matéria vai seguindo e vai ser assim. Nós vamos usar esses termos já já. Então repare que nesse caso aqui, ela é uma progressão geométrica decrescente. Por quê? Porque no caso aqui, olha só, o nosso primeiro termo, o nosso A1, ele é positivo, ele é maior que 0, ou seja, ele não é negativo. E o nosso quociente que eu achei aqui, ó, o nosso quociente que agora iria multiplicar aqui, ó, esse 1 sobre 3, tá bom? Ele é maior que 0, que é maior que 0. Ele é menor que 0, tá bom? E ele é o que menor que 1, tá bom? 0 menor que Q, que é menor que 1. Fechou, pessoas? Por isso que ela é uma progressão decrescente. Volto a dizer que isso aqui é uma conotação matemática, mas uma coisa que você fica bem claro na progressão geométrica crescente, é só você observar, é visível, é algo que você bate o olho e já sabe, ok? Olha esse outro exemplozinho aqui, meus caros. Estou escrevendo, eu corto para o vídeo ficar mais dinâmico, porque aí eu escrevo aqui para não ficar perdendo tanto tempo de vídeo aqui, para o vídeo ficar muito longo. Olha só, esta outra PG aqui, ela é decrescente ou ela é crescente? Olha só, bate o olhinho nela. Cara, presta bem atenção, eu estou aumentando a minha dívida, estou ficando cada vez mais negativo. Então ela é uma progressão geométrica decrescente, tá? Decrescendo, está ficando cada vez menor. Não é isso, ó, era menos 2, ficou menos 4, está diminuindo, está cada vez ficando menorzinho o número, não estou aumentando. Então é visível, ela é decrescente. Vamos tirar aqui a razão dessa fração, dessa progressão geométrica aqui, ó. É só eu pegar esse, dividir por esse, não é? Era 4 menos 4 dividido por 2, não é verdade? Olha lá, menos 4 dividido por 2. Esquece o sinal. Esquece o sinalzinho, 4 dividido por 2 é 2, e agora sim, sinais iguais ficaria positivo, mas eu não preciso nem colocar. Então, é 2 a minha razão, é 2 a minha razão, tá bom? 2 positivo a minha razão. Do tipo, olha só, olha, se eu fosse continuar aqui, ó, menos 2 vezes... Menos não, é 2 menos vezes menos 4, 2 vezes menos 4 é menos 8. Se eu fosse descobrir aqui agora o próximo termo aqui, ó, se eu quisesse descobrir o próximo termo aqui, então é menos 8, tá falando ali, tá confundindo, menos 8 vezes 2, aqui não foi menos 2 vezes 2? Menos 4, menos 4 vezes 2? Menos 8. Qual que é o próximo termo? Menos 8 vezes 2, vamos descobrir? É isso aqui, não é verdade? Isso aqui. 2 vezes 8, 16. Temos sinais positivos, olha só, temos fatores aqui com sinais diferentes. Eu tenho aqui o positivo, fator aqui positivo e esse fator aqui negativo. Sinais diferentes na multiplicação é menos. Então, você repare que o meu próximo termo, que seria aqui o meu A4, se eu fosse colocar, ele vai ser, então, o menos 16. E está cada vez diminuindo mais. O número está ficando cada vez mais negativo. Cada vez mais negativo é cada vez menor. Então, é uma decrescente. É uma progressão geométrica decrescente.
crescente. Ok, pessoas? São nesses casos aí que nós podemos falar. E era o que eu estava falando. Para ela ser crescente, o meu A1 que nós estávamos vendo, precisa ser positivo. A1, né? Maior que zero, ok? E o meu quociente ainda ainda até daria, né? O meu quociente que é menor opa, escreve aqui em cima para ficar menor, ó. Zero menor que é menor que 1. Ainda até dá no meu quociente, mas visivelmente, além de eu estar vendo, o meu A1 ele é negativo. Tá bom, pessoas? Essas questõezinhas aqui mesmo é só para você saber a parte direitinho teórica, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção visivelmente falando. É só você bater o olho, sabendo que ele aqui, ó, tá, os números estão aumentando, só que eles estão aumentando de maneira negativa. Ok, pessoas? Belezinha? Tranquilinho? Fechou? Olha essa daqui, pessoas. Olha essa daqui, olha. É uma sequência aqui de progressão aritmética. Olha só, né? Os termos. É menos 3, depois vem 6, depois vem menos 12, depois vem 24. Ou seja, está um negativo, um positivo, enfim. O que acontece? Ela é uma progressão geométrica oscilante. Olha, aqui não é um X não, viu? É assim, ó. Oscilante. SC, tá bom? É que ficou juntinho aqui, ó. Ela é uma progressão geométrica oscilante, tá bom, pessoas? Por quê? É uma coisa visível aí. É uma coisa visível. Fica aqui, ó. Você bate o olho e já sabe. Vamos tirar aqui a razão dessa progressão aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer a nossa razão, que é o nosso quociente. É só eu pegar um termo, dividir pelo outro. Vamos pegar aqui, ó, 6 dividido por 3. 6 dividido por menos 3. Não é isso? Eu pego ali um, desde que não seja o primeiro, né? Deixa eu apagar o negócio aqui, que está no meu caderno aqui. E aí o que acontece? E divido pelo antecedente a ele. Ok. 6, esquece aqui o sinalzinho por enquanto. 6 dividido por 3 é 2. Não é isso? 6 dividido por 3 é 2. Eu tenho, por exemplo, 3 vezes 2 é 6. Então 6 dividido por 2 é 3. Sinais diferentes na nossa divisão, ele fica negativo. Então a nossa razão aqui, ó, a nossa razão é menos 2, que aqui vai dar menos 2, que aqui vai dar menos 2. Aí fica constante depois que eu descubro a minha razão, não a diferença entre eles, tá certo? Então o que acontece? Nesse caso aqui, o nosso primeiro termo ali, ele é negativo, já não seria uma fração decrescente que nós vimos. O nosso quociente aqui, ó, ele é menor que zero, podia ser, só que ele fica com um positivo, um negativo, fica oscilante, dá pra gente perceber, é tranquilo a gente perceber, não é verdade? Ok? Certo, pessoas? Direitinho? Nesse caso aqui, ó, a nossa razão, toda vez que a nossa razão for negativa, aqui, ó. Toda vez que a nossa razão for negativa, eu tirei a razão dessa progressão aritmética, será uma progressão geométrica, não aritmética, geométrica oscilante, mas visível, tá bom, pessoas? E vamos para o próximo aqui, que é a tal da próxima progressão. Olha essa daqui, pessoas. Olha essa daqui, olha. Vamos ver essa aqui, conhecer essa daqui. Então, nesse caso aqui, eu vou descobrir novamente o quociente, né? E para descobrir o quociente, eu pego esse e divido por esse. Ou, né, aqui eu pego qualquer termo e divido pelo antecedente a ele. Então, digamos esse aqui, ó, dividido por esse aqui. Esse seria a nossa razão, ok? É só eu pegar um termo, desde que não seja o primeiro, porque eu preciso dividir pelo antecedente a ele, pelo antecedente, pelo anterior a ele, não é verdade?
tá bom? Eu tenho o consequente, antes dele eu tenho o antecedente. E aí essa divisãozinha aqui dá 1, né? Eu divido esse por esse, dá 1. Tudo que eu divido por ele mesmo, por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. 1000 dividido por 1000 é 1. Então eu tenho um quociente 1. Tudo que é dividido por ele mesmo é 1. Você tem 1000 balas, vai dar para 1000 pessoas, vai ficar uma bala para cada. Então, nesse caso aqui, ó, toda vez que o nosso quociente for 1, aí nós temos uma, uma progressão geométrica constante. Constante. Quando eu tenho a minha razão igual a 1. Ok? É tranquilo, pessoas. De boa. Isso, inclusive, essa aqui é a que menos vai trabalhar, que essa é a constante, porque é 1, tá bom? Quando a nossa razão é 1 e ela é constante, tranquilinho, de boa, ok? Essas são as classificações das progressões geométricas, ok? É o caso, pessoas, que não muda nada. Não muda nada. Olha essa aqui, ó. Né? Quando eu vou fazer a minha multiplicação para descobrir os próximos termos. Né? Por exemplo, se eu quisesse descobrir aqui o próximo termo, que seria A1, A2, A3, o A4. Isso vezes 1 é ele mesmo. Esse vezes 1 é ele mesmo. Esse vezes 1 é ele mesmo. Então, o nosso quarto termo seria aqui o nosso A1, seria aqui o próprio raiz quadrada de 2 aqui no caso, não é verdade? Ou seja, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E nesse caso aí nós temos uma progressão geométrica constante. Pessoas, muito obrigado. Vamos aprofundar um pouquinho mais nas questões aqui das progressões geométricas, tá bom? Vamos aprender muito mais coisas ainda sobre elas, tá certo? Até a próxima aula. Agradeço desde já pela paciência, pela compreensão aqui, pela humildade. Vamos juntos aprendendo, tá bom, meus queridos? Até mais.